e nessa pesquisa identificou algumas áreas que tinham uma nota, um índice de favorabilidade, de clima, altíssimo, né? E, além da favorabilidade, a gente identificava também a questão do relacionamento entre as áreas, né? E essa área, era uma coisa que chamava atenção, porque era muito alto o índice de favorabilidade, né? Mas entre áreas, né, a percepção de funcionamento entre áreas era muito ruim, né? Então, não dá para a gente dizer que essa área é uma área extremamente produtiva, porque, assim, ela pode, de repente, entregar, mas matar 10 pelo caminho a cada entrega que vai ser realizada, né? Então, isso para a organização, isso é danoso, né? Então, acho que esse E a tipo de coisa... manipulação, né? Exato. O pessoal se protegia, ó, nota excelente, meu chefe excelente, meus pares excelente, o problema são os outros. Porque com isso parecia que ficava blindado, então ninguém vai mexer, ninguém vai entrar, né? E aí é que erra, né? Porque em algum momento isso vai deixar de acontecer. Não é sustentável, né? Não é É, sustentável porque ele não está agregando valor para as outras áreas e acaba não agregando valor para a empresa também. verdade. Então Você não tinha é, uma não é uma prática excelente, acho, né? Com Eu tenho uma certeza. pergunta para fazer. Como que a gente lida, por exemplo, com um par que adora uma politicagem? Como é que a gente tem que lidar, por exemplo, com um chefe que é extremamente político, que quer obter os créditos? Como é que a gente lida? Qual é a experiência de Como a vocês aí? gente lida, o que tem vontade de fazer com eles. Pode ser. Não, não é o objetivo deste Ah, canal, Serginho. Não, não. desculpa, claro, Depois, pois não, depois. pois não, A pois gente não. precisa criar um Desculpa, gente. outro canal. Desculpa, gente. Dá algumas dicas, alguns exemplos. Olha, é difícil, tá? É difícil. Você perguntou, é bem difícil. E acho impossível que quem nos assiste agora não tenha tido ou não esteja numa situação dessa, que tem um chefe onde ele tem dificuldade, porque o chefe, ele acaba tendo esse comportamento que você mencionou. Não divide nada, não é, às vezes, confiável, você não se sente tão à vontade. O que é que você faz numa situação dessa? Olha, eu acho que a primeira coisa, então, são várias possibilidades, aí tem que checar qual que é possível, né? Mas eu acho assim, se houver a possibilidade de uma conversa honesta, ali, se existe um momento de uma avaliação periódica, onde você também tem condições de dar um feedback, eu acho que buscar a melhor maneira de falar, mas dando esse feedback, você está contribuindo também para outra pessoa que às vezes pode nem saber que age dessa forma, pode não ser intencional, né? E você pode estabelecer um novo contrato ali, diante das coisas que não são positivas para você, que você não consegue ali performar dentro do seu melhor. Então, melhor saída sempre é o diálogo. Mas se a situação for tão grave que você não consegue ter diálogo e você se sente atingido de alguma forma, então buscar aqui também, como foi mencionado, canais como o canal de compliance ou o RH, sem dúvida, deve ser um parceiro numa situação dessas. Então, sentar junto com uma pessoa de RH, né, que possa ajudar nessa orientação, né, e até, quem sabe, buscar uma mudança de área, se a situação ficar muito, muito grave. Para mim, o mesmo caminho se aplicaria a um colega. Se existe possibilidade de uma conversa franca, honesta, aonde você traz um feedback construtivo para esse colega, seria o mundo ideal, né? Porque você, inclusive, está contribuindo para o desenvolvimento de uma outra pessoa. Mas se não existe também esse canal, essa possibilidade, aí buscar o apoio do RH, ou se a coisa ficar muito grave, de repente até uma área como compliance, ou, né, ou uma ouvidoria,
que são áreas que podem, né, receber essas informações e ajudar, né, em medidas quando realmente a coisa for além, né, do recomendável, né, do ideal aí para a dinâmica de uma organização. Agora, de qualquer maneira, ficar parado sem fazer nada, detonando o próprio estômago, eu não recomendo. Não, eu, não, eu concordo assim com a Valéria. Acho que, nas minhas experiências, eu sempre procurei um ambiente bem diferente para tentar criar um clima para poder conversar melhor, fora da empresa, em outra circunstância, outro melhor. Concordo que o diálogo nos dois casos é o melhor. Uma coisa que eu fiz, eu sempre recomendei fazer, é só comigo? Será que é só comigo ou ele está fazendo com todo mundo? Esse cara aí, esse meu par, todo mundo tem a mesma percepção que eu ou é só... Cara, não é possível. Esse cara está jogando sujo com todo mundo ou é só comigo, né? Então, eu acho que são elementos que você vai juntando assim, para você criar uma maneira de chegar no fundo e ter mais argumento para você discutir, né? E, assim, não deixar o tempo passar. Porque não é só o fígado, o estômago, né? O fígado, né? É não deixar esse tempo passar. É o papo, como diz lá, né? O papo reto, né? O papo direto. Né? Não tem muito que ficar muito tempo, deixar isso requentando. Vamos logo e vamos almoçar, vamos a algum lugar, vamos marcar um call, um vídeo, sei lá, hoje em dia como é que está isso aí, mas não deixar o tempo passar muito não, cozinhar não, porque só vai piorando isso aí, isso não vai resolver, entendeu? E olha, muitas eu vezes... concordo com a Valéria, pedir demissão simplesmente, vou embora. Eu também, cara, a solução mais desistir mas não é isso, cara. Tem antes de conversar, de esgotar todos os caminhos. Porque o que acontece? Às vezes não é para levar para o RH, você mesmo tem que resolver, não é uma agressividade, não é uma coisa que você... Não é que você tem prova, assim, não é antiético, vamos dizer assim. É que o cara é um pé no saco, cara. É um cara que te corta, rouba a tua ideia, como o Roberto falou. É que tem níveis, né? É a intensidade que você falou. Tem níveis. Aí pode ser, assim, uma situação mas não só deixe crescer, né? Porque se desconfortável, você fica assim, dá uma de bonzinho, aquele troço pode ser pode ir aumentando. uma situação que beire o assédio, por exemplo, sabe? Que já ultrapassou os limites. Então, quando às vezes beira o assédio, a conversa pode ser muito difícil. Ou pode não ter espaço para uma conversa. Aí você precisa realmente buscar aí uma ajuda, uma parceria, né, para resolver. É horrível a fritura. Quando o teu chefe está te fritando, que é a derivada disso aí, né? Né? O teu chefe, você está entregando e ele por fora, como acho que foi o Roberto que falou, o cara está te queimando, te fritando em fogo baixo, né? Olha, quando você sabe que quando você passa no corredor e fica todo mundo assim, né? Quando tá todo mundo sabe... A melhor alternativa, gente, é sentar e conversar, falar assim, olha, eu sei, talvez não falar dessa forma, mas eu sei que você está me fritando. Eu sei o que está acontecendo, vamos encarar isto, né? Frente a frente, olho no olho e resolver essa situação. Vamos colocar os fatos na mesa. Vamos tentar tirar a emoção e colocar os fatos, né? Eu acho melhor. O que eu acho? Eu acho assim, primeiro, a pessoa não pode se colocar como vítima, né? Para início de conversa, né? Assim, eu não me adapto, a empresa tem pelo menos demonstrar um esforço de querer ter uma dinâmica produtiva e feliz dentro da empresa, né? Assim, no fundo, a gente trabalha muito tempo dentro da empresa, a gente quer ser feliz, né? Acho que uma das coisas é ter essa iniciativa. Como você falou, Valéria, não dá para ficar parado, né? A pessoa tem que se mobilizar, né? Claro que ninguém quer, né? Tá relacionamento com o intimidador, com a panelinha, né? E aquele cara que rouba teu crédito e tal. Então, mas o que acontece é que, como isso acontece demais nas empresas, você tem que focar exatamente qual é o tipo de relação dinâmica que está prejudicando a você, né, no teu desempenho, né, e que está prejudicando também a empresa. Então, foca, escolhe, né, e traça aí uma estratégia, é claro, baseada na conversa, mas você tem que trabalhar algumas coisas, né? Você tem que aprender a ter as conversas difíceis, né?
a mostrar exatamente o que você está sentindo quando você vê uma situação que você está sendo prejudicado injustamente só por conta de politicagem, né? Você tem que aprender a trabalhar também o outro lado, né? Você tem que ter empatia também. De repente, a pessoa não é tão ruim assim, né? Aprender a formar aliança. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes você desenvolver com habilidades, né? Para lidar e sobreviver na empresa, né? Porque, no fundo, em algumas empresas, por conta da cultura, você tem que gastar bastante energia. Roberto, se eu puder só te complementar, concordo totalmente, acho que você mandou bem. É o posicionamento de novo, né? Quando você se posiciona, cara, é assim que eu penso, assim que eu acho. O cara já vai olhar, peraí, né? Você já se posicionou, você tem seus princípios, você tem seus valores, você, cara, tem a sua integridade. Acho que assim, de frente você já, cara, tem ali, todo mundo já te vê. Esse negócio de meio vídeo, meio assim, você é meio... Como é que chama aquela cor que é nem meio assim, nem assado? Né? Meio... Burro quando foge. É isso aí. Quando você olha pro cara, não sabe o que assim. ele é. Então, eu acho que também ajuda muito quando você já se posiciona, cara. Né? Se posicionar de uma maneira respeitosa, como sempre tem que ser, né? E já logo... Sim. Já logo mandar o papo. É isso aí. Eu acho. E não deixar para amanhã. Vamos